A fluoresceína, a síntese dela é do século XVIII. Então, do século XIX, perdão, 1871. A primeira vez foi em 1871, depois, em 1810 anos depois, começou a ser usada na oftalmologia, mas só em 37 é que começou a se descobrir que a retina tinha algum tipo de fluorescência. O Sorsby, que descreveu, é o mesmo da distrofia de Sorsby. Em 60, isso é uma história legal, esses dois cientistas, vamos dizer assim, Novotny e Alves, fizeram o exame, colocaram a fluoresceína venosa e viram a circulação da retina num paciente. E publicaram esse exame, tentaram publicar em revistas de oftalmologia, foram desprezados, muita gente achou que aquilo ali não serviria de nada, que era muito invasivo, que não via o que era necessário, e eles conseguiram publicar numa revista chamada Circulation, que era a revista de cardiologia. Então, o primeiro trabalho, a primeira descrição de angiografia não foi publicada em uma revista de oftalmologia, foi por Novotny e Alves. Em 80, começaram, e era uma angiografia por revelação, né? Eu ainda peguei essa época, alguns lugares você trabalhava e batia, tirava foto, um filme de revelação normal, né? Que muitos de vocês nunca ouviram falar, e era horrível porque você batia a foto toda, se queimasse o filme porque colocou errado na máquina, você fazia um dia inteiro, um filme inteiro de fotos, mandava revelar, o paciente perdia o exame todo, tinha que mandar ele voltar para fazer tudo de novo. A angiografia digital, no começo era muito ruim a definição, hoje em dia, em 90, já começou a melhorar muito com o aparelho da Top, com o Imaginet, e hoje em dia você tem aparelhos perfeitos como são celulares. Então, mudou completamente a história, você baixa quantas fotos quiser, deleta na hora, faz a imagem em tempo real. Isso mudou muito a interpretação e a execução na angiografia hoje em dia. Aqui, a fluoresceína, a gente vai falar mais à frente, vai comparar com a endocenina, mas a fluoresceína sódica, que é o corante que a gente coloca, né, é mais um corante do que um contraste, na verdade. É uma molécula grande, tem um pico de absorção maior do que o pico de emissão, e o mais importante, não precisa saber isso tudo, é saber que 30% dela corre na corrente sanguínea. Tá? 70% dela se liga à albumina e fica dentro do vaso. E 30% dela corre livre. A gente vai saber por que isso é importante mais à frente. A fluorescência, quando a gente fala em angiografia fluoresceínica, fluorescente, etc., é porque quando você bate uma luz, né, bate um flash, e o flash faz com que a molécula pule uma camada de emissão, quando ela retorna para a posição anterior, que a gente vê aqui, ela emite uma luz fluorescente. Esse é o princípio da fluorescência. Você joga a luz, você reduz o comprimento de onda da molécula, que volta num comprimento maior com fluorescência. Tá? Físico isso. Não vou entrar nesse detalhe. Aí vamos falar do exame. Tá? Tem muita parte básica, tá? Mas vocês também estão mais adiantados, vocês não precisam disso. Eu vou falar as fases do exame e vou começar a falar das doenças. A angiografia, isso é muito importante, tem, na verdade, essas 3 fases, né? O angiograma padrão, você esperar o tempo que leva até chegar da injeção até a retina, e as fases vasculares. Mas ainda tem uma outra fase, que eu acho que sempre vocês devem fazer no dia a dia, sempre fazer, mesmo quando eventualmente não... Convênio tem muito isso, né? Você pede angiografia fluorescênica, aí o convênio autoriza a angiografia, mas não foi pedida a retinografia, que é a colorida. Sempre faça a retinografia sempre que você puder junto. Por quê? A interpretação multimodal é fundamental. Então, tem lesões que você só consegue diferenciar na angiografia fluorescênica se você sabe como ela se comporta no fundo de olho ao vivo. Então, ou você faz a retinografia ou examina o fundo de olho. Então, às vezes é mais fácil bater a foto e analisar ela junto, do que parar para sentar numa lâmpada de fenda e fazer uma biomicroscopia de fundo. Então, tente fazer sempre a retinografia, o angiograma padrão, ou head-free, ou anéritra, ou neritra, se chama de várias maneiras, que é com filtro cinza. Injeta o contraste, isso é o sabido, né, da injeção do corante até chegar na retina e começar a fase, na verdade, retiniana, nem a coroidiana geralmente é por 7, 8 segundos, até chegar na retina, na fase arterial, isso leva de 8 a 12 segundos. Tá? Então, quando a enfermeira, auxiliar de enfermagem, ou você mesmo, dependendo de onde você estiver, começar a injetar,
E o ideal é que não seja uma injeção devagar. A injeção rápida tem a parte ruim de você fazer um bolo de injeção e isso induzir um reflexo vagal maior e o paciente enjoar mais. Mas é quando você tem o padrão das fotos muito melhor. Então, fazer a injeção em bolos vai te dar uma fluorescência muito mais exacerbada, tanto da vascularização normal quanto das lesões que, por consequência, vêm. Então, fazer sempre injeção rápida, ela leva de 8 a 10 segundos para chegar no olho, e aí, a partir do momento que você tem, eu vou mostrar as fases, a fluorescência começa, logicamente, primeiro na coroide. E alguém tem noção por que chega primeiro na coroide do que na retina? Alguém responde? Senão eu falo. É muita gente, às vezes fica inibido para falar. A circulação da coroide, não sei se alguém respondeu aqui. O fluxo da coroide é o maior do corpo, não é? O já proporcionalmente. E não é só isso, ó, a Mirella acabou de falar, são as ciliares. As ciliares posteriores, que em última instância são ramos da carótida interna, chegam antes, porque a carótida interna dá a oftálmica, que lá na frente vai dar a artéria central. As ciliares, como é que eu posso dizer? São como se fosse um bypass direto. Então, quando vem pela carótida interna, bypassa o tempo de ramos, a ciliar posterior ela irriga mais rápido a coroide do que irriga a artéria central da retina pela carótida interna e oftálmica. Então, vai chegar primeiro na coroide. Um pouquinho antes, você vê, 1 segundo, tá? Então, é por conta de onde vem a artéria que irriga a coroide e de onde vem a artéria que irriga a artéria central da retina. E aí, gente, é muito importante, principalmente para as doenças coroidianas, a gente já discutiu N vezes, serosa, né, as paquicoroides em geral, as membranas. É muito importante que na hora que você vai fazer o exame, o braço esteja lá parado, começou a injetar e você já esteja com a cabeça do paciente posicionada, o olho aberto e você já focado. Porque na hora que começar a chegar, você já começa a disparar a cada segundo. Porque senão você perde as fases. E às vezes o paciente que tem uma fase coroidiana inicial, que é importante para determinar de onde vem o ponto de vazamento de uma serosa, quando já vai para a artéria venosa, você já não tem um ponto tão bem definido assim. Então, fase coroidiana, 1 segundo depois a fase arterial, depois a artéria venosa, depois a venosa e a venosa tardia ou tecidual. Tá? Eu vou mostrar cada uma delas. Então, como eu falei para vocês, essa é uma retinografia simples, né? Bateu a foto, fundo de olho. Ela vai te ajudar, por exemplo, num caso como esse, tem uma exudação grande, hemorragias, aqui elevado, provavelmente uma doença de degeneração macular relacionada à idade. Se você não pega desde o início o exame, pegando a fase coroidiana, arterial precoce, muitas vezes, quando começa a vazar, é de uma maneira que borra tudo e você não consegue definir de onde está vindo, por exemplo, isso aqui pode ser uma vasculopatia polipoidal. E às vezes, para você conseguir ver a área da trama da coroide que esteja enchendo aquele BVN, ou Branch Vascular Network da polipoidal, lógico que você vê melhor na endossemina, mas é importante que você faça as fases iniciais. Então, um angiograma padrão, o ideal é que seja, né, o filtro cinza, você consegue definir melhor as lesões, mas em alguns aparelhos mais antigos era um filtro verde. Tá? É um comprimento de onda de 560 nanômetros. Então, você vai avaliar, por exemplo, como é que você vai diferenciar, por exemplo, uma hemorragia, ela vai estar avermelhada na retinografia e aqui ela vai estar mais escura, mas você não fala em fluorescência ainda. No angiograma padrão, você vai falar em hipocrômica ou hipercrômica, tá? Mais branca, mais escura. Então, por exemplo, uma drusa, muitas vezes vai aparecer hipercrômica aqui. Um exudato duro pode aparecer hipercrômico aqui. Mas quando você vai fazer a retinografia, por exemplo, a angiografia fluoresceínica, a drusa vai aparecer hiperfluorescente. Mas o exudato duro vai aparecer hipofluorescente. Então, você olha lá, você tem dúvida de qual é a lesão, você compara o angiograma padrão com a fase circulatória. E aí você consegue diferenciar, por exemplo, um exudato duro de uma drusa. Se você não tem ideia exata se ele está mais profundo ou menos profundo. Aqui é a fase coroidiana. Por que é importante a fase coroidiana? E como a Mirella já falou, a irrigação ainda das ciliares posteriores. Vocês veem que aqui, se eu for muito preciso, aqui já está começando a fase arterial. Tá vendo?
Aqui o primeiro ramo, os primeiros ramos da artéria central da retina já estão começando a encher. Mas basicamente, ó, a artéria está vazia e a veia também. E você vê a fluorescência de fundo, que a gente chama, que é da coroide. Tá? Por que é importante? Qual é, tem uma, por exemplo, um caso, uma anomalia, né? Uma anomalia, não diria, uma variação anatômica, que é muito importante, que você só pega na fase coroidiana, que eu acho que eu mostro a seguir aqui, ó, que é essa daqui. Você começa a fazer o exame, tem 8 segundos, você bateu a primeira foto. Isso daqui é a fase arterial? Não. Olha aqui a artéria. A artéria está aqui. A outra artéria está descendo aqui, ó. Aqui está a veia, mais escura. Isso aqui está enchendo, vindo lá de trás, ó, da coroide, uma anastomose. É uma cílio retiniana. E o que isso vai fazer diferença? Eu vou saber se um paciente, por exemplo, tem uma predisposição, ele pode ter a sorte, se tiver uma oclusão de artéria central da retina, tendo uma cílio retiniana patente, preservar a mácula, ou ele pode ter o azar, que eu já vi algumas vezes, de fazer uma oclusão da artéria cílio retiniana. Ele tem uma variação anatômica que faz uma oclusão. Então, se ele não tivesse a variação anatômica e ele tivesse um quadro vascular, ele não teria tanto problema, mas ele vai, oclui a cílio retiniana e faz uma isquemia da mácula. Então, isso aqui, por exemplo, é a fase coroidiana. E por que eu sei que isso daqui não está normal? Ah, por que não podia ser artéria, um ramo da artéria central enchendo? Normalmente, por corrente de convecção, ou seja, o corante vem pela circulação do sangue. E o sangue é quente. Então, contrariando a gravidade, que a gravidade faz com que o peso venha para baixo, uma corrente de convecção quente, isso acontece na serose, a gente vai ver mais à frente, o líquido que vem quente, ele tende a encher primeiro as artérias superiores. Então, se você tem um retardo dos tempos circulatórios, você suspeita disso, você vai perceber que começa a encher as artérias, o ramo, né, temporal ou nasal inferior da artéria central da retina antes do ramo superior. Quando isso acontecer, você pode estar tendo uma lentificação do fluxo circulatório na porção superior da artéria central da retina. E esse paciente pode estar tendo, por exemplo, amorose fugaz, perda altitudinal de campo. E você faz angiografia, e isso o OCT não mostra. O paciente tem uma queixa altitudinal, você olha o fundo de olho, não parece muita coisa, aí você faz uma angiografia e ele começa a encher a artéria pela artéria de baixo. Se você não pegar a fase arterial precoce, você não tem como saber. Aí você suspeita que ele possa estar fazendo um retardo, algum tipo de oclusão no ramo superior da artéria central da retina. Aqui ó, é como é o normal, o enchimento superior. Então, a fase arterial, que é 1 segundo depois da fase coroidiana, vai começar, geralmente, pelo ramo superior da artéria central da retina. A Ivone está comentando aqui, geralmente em exames feitos por técnicos, isso não é visto. Por quê? Aí eu também vou dar uma colher de chá. Depende do técnico, Ivone. Eu me lembro quando fui fazer o doutorado em São Paulo, na Escola Paulista, na USP deve ter também, tem técnicos muito bons. Se você treina o cara muito bem e fala assim, eu quero a fase coroidiana, eu quero nesse paciente a fase arterial precoce, eles fazem. Só que ele só faz se você pedir. Eles não têm a noção de que doença precisa de qual fase. Então, a rigor, se o médico faz o exame, é sempre muito melhor. Mas um bom técnico, bem instruído pelo médico, entendeu? Lá, por exemplo, volta e meia, a Kátia, que deve estar vendo aí, que faz angiografia, uma colega nossa do setor de retina, faz super bem a angiografia. Às vezes, quando eu vejo com os residentes um caso e sabe que vai pedir angiografia, eu falo assim, avisa para a Kátia que eu quero que pegue tal fase. A Kátia já olha lá na experiência, ela já sabe qual a fase que ela vai fazer. Então, você tem que instruir, às vezes o colega também está vendido. Ele vai fazer angiografia, ele não sabe o que você está. Se você não botar indicação, por isso que a indicação é fundamental também quando você espera para qualquer colega. Porque se você pedir para mim angiografia sem indicação, eu vou ter que examinar o paciente antes para saber o que é. Se você já manda para mim prontinho, indicação serosa central, eu já sei que eu tenho que pegar desde o início. Membrana neovascular subretiniana, amorose fugaz, eu já sei que eu tenho que pegar. A Pia está falando isso aí também. Se vem com indicação, você já pode suspeitar do que você vai fazer e esperar mais tempo, tá? Bom, fase arterial. Encheu,
tanto a arcada superior quanto inferior, só que ainda não tem, ó, a veia está vazia. Então essa é a fase arterial pura, tá? Fase arteriovenosa, ou venosa precoce. Você já tem as artérias cheias, tá? E suas ramificações, e a veia, a circulação veio pela artéria, foi até a parte periférica, onde ela sai na anastomose e volta, as veias vão drenar para o nervo óptico. Então aqui você já tem um fluxo laminar, sempre fluxo laminar. Isso é por física também, lei de Poiseuille, etc. e tal. Você tem num cano, o fluxo, é só vocês verem, quando você injeta rapidamente por uma seringa, qualquer líquido dentro de um cano, o fluxo vem primeiro vem pelas bordas, né, pela parede do cano e depois vai enchendo a luz. Igual quando você vê em filme, aquele alagamento que vem de uma represa, vem pelas paredes e juntando no centro. Isso é uma lei física. Então, por isso que o fluxo é laminar. Vem pelas bordas e depois vai para a fase venosa normal. Depois vai ter a tardia. Ou seja, aqui, ó, já não tem fluxo laminar. As veias, aqui, ó, artéria e veia já estão cheias. Aí já a fase tardia, você já tem impregnação novamente de toda a área da coroide, tudo, já quando tem, logicamente, hiperpermeabilidade, aumenta mais e tudo, e você já tem as artérias de veia já começando a diminuir a fluorescência. Isso aqui normalmente já tem pelo menos 3, 4, 5 minutos de exame. E você pode... eu não botei aqui. E tem um outro fenômeno que é interessante, que é o da recirculação. Então, às vezes, você faz o paciente, você injetou. Aí você vê lá, coroidiana, artéria venosa, pá. Aí daqui a pouco, some, fica praticamente só arterial, só coroidiana, some e enche de novo. Aí você fala, ué, parece que foi um coração que bombeou de novo. É muito comum em paciente muito forte, cara de academia e tudo, que tem uma bomba muscular tão intensa, inclusive vagal, que quando você faz o fluxo, ele ainda bombeia novamente como se fosse um flush na artéria carótida dele, que joga de novo, como se fosse um novo bombeamento, a partir do músculo, lá para a retina. Então ele faz como se fosse corasse tudo de novo. É interessante. É como se vai sumindo com 6, 7, 8 minutos e volta a circulação. Hoje, a Flávia, fellow nossa, estava perguntando, e aí entra nesse toque a gente falar das doenças, qual é o tempo certo de fazer uma angiografia? É lógico que se você pede uma angiografia, eu começo a fazer e está com esse paciente aqui normal, eu não preciso esperar 5, 10 minutos para acabar o exame. Eu estou fazendo as fotos. Eu fiz a foto central. Manda ele olhar para cima, faço a superior. Manda ele olhar para baixo, faço a inferior. Manda ele olhar para nasal, faço nasal. E às vezes um pouco mais para temporal para pegar mais periférico. Beleza, não tem lesão nenhuma. Eu 2, 3 minutos acaba o exame. Faz um olho, faz o outro. Outra coisa, dica. Qual olho que eu começo? Porque não vai dar para você pegar a fase coroidiana, arterial, artéria venosa precoce nos dois olhos. Você não tem como jogar o retinol de um lado para o outro. Sempre começar pelo olho de suspeita de doença. Então, aí ajuda a indicação do colega. Serosa central à esquerda. Eu vou lá, examino, olho, faço a retinografia, já tenho uma ideia. Falou, opa, ali no olho esquerdo tem alguma alteração. Vou começar nele. Aí faço coroidiana, artéria venosa e tal. Começou a venosa, vou para o outro olho. E começo a tirar as fotos do outro olho. Depois volto nesse. E o ideal é que você espere pelo menos 5 minutos. É o mínimo para você ter um edema cistoide, para ter um enchimento de uma membrana vascular, de um hemangioma de coroide. Tá? E dependendo da patologia, esperar até 10 minutos. Uma arada, por exemplo, para ficar aquelas fotos bonitas que vocês gostam de ver, com pinpoint e tudo, são 10 minutos. Não adianta fazer 2, 3 minutos que não vai ficar bom. Tá? Então, tipos de fluorescência. Basicamente 3. Tem as lesões que são afluorescentes, as lesões que são hipofluorescentes, as lesões que são hiperfluorescentes. Dentro das hiperfluorescentes, contam também as autofluorescentes, tá? O que é a afluorescência? A afluorescência é aquilo que não está nem bloqueando, nem perfundindo mal, simplesmente é escuro, não tem fluorescência. E vamos dizer assim, o mais normal, né, o mais, que não é lesão, né, a mácula é normal, o mais comum é a mácula. A mácula normal, ela é afluorescente. Quando você vai fazer a descrição de um laudo, o exame revelou no paciente tal, máculas normalmente afluorescentes. Ou seja, você tem uma mácula que não tem nada
quebrando o círculo capilar foveal, não tem vazamento, não tem edema, não tem lesão, não tem capilarite, não tem nenhuma lesão em cima, bloqueando, nem hiperfluorescendo. Esse é o normal dela. Por que ela é afluorescente? Porque você tem na área da região da mácula foveal, você tem um espessamento aqui de pigmento do epitélio pigmentado da retina. A fóvea, ela é avascularizada. A gente sabe que tem a zona avascular foveal. Então, os capilares não chegam até o centro. A gente sabe, tem mais melanina na mácula, tem mais lipofucsina na mácula, tem mais xantofila na plexiforme externa, tem mais células nas camadas nucleares, porque ali você tem maior conexão com os cones, que 80% deles estão na fóvea, na região da mácula e da fóvea. Por isso tem um foveal bud, ou buquê de Rochot-Duvignon, que a gente já falou em algumas aulas. As fibras de Henle na flexiforme externa são mais densas no centro. A orientação em rosácea delas converge no centro. Cones eu já falei, não tem capilares. Então, tudo isso faz com que a mácula seja mais escura, que não tem ali vazamento, que não tem ali hiperfluorescência. Então, por isso que a mácula é afluorescente. Então, já falei isso, eu estou repetindo. A hipofluorescência normalmente se dá por dois motivos. Então, já decorem isso. A hipofluorescência, está escrito ali errado, tem dois tipos. A hiperfluorescência é o dobro, tem 4. Tá? Hipo tem 2, hiper tem 4. A hipofluorescência basicamente é por ou efeito de barreira, ou em máscara, como alguns dizem, ou por defeito de enchimento, que é geralmente por algum tipo de obstrução vascular ou capilar. Tá? Isquemia, na maioria dos casos. Então vamos lá. Isso é um tipo clássico de hipofluorescência por efeito de barreira ou máscara. É alguma coisa que está na frente da retina fluorescente. Você tem uma fluorescência normal do fundo, você fez a retinografia, fez um angiograma padrão, está até aqui. Aí isso aqui é só uma... Quando você pede para o paciente virar a cabeça, o fluido está muito novo, tá vendo? Ó, aqui ele está em pé. Aí ele mexe a cabeça, o nível hidroaéreo vai mudando. Aí você começa a fazer, injeta o corante, olha o corante aqui passando na artéria, mas nessa região aqui tem um bloqueio. Não é uma fluorescência normal, é uma hemorragia que está mascarando ou bloqueando a fluorescência do fundo. Então, hemorragias pré-retinianas sempre dão hipofluorescência por efeito de bloqueio ou efeito de máscara. E é assim que se descreve na angiografia no laudo. Por exemplo, um hematoma misto de epitélio pigmentado e retina, para quem nunca viu, um hematoma misto de epitélio pigmentado e retina, tem um hematoma de epitélio pigmentado, que a gente discutiu já na aula de OCT, você vê uma área de pigmento hiperrefletiva que vem até a borda da limitante interna e bloqueia, faz uma sombra grande até lá embaixo o EPR, ele cresce e migra. Um hematoma misto, você tem até esse hematoma que migra, mas você engloba a retina e faz um efeito de dragging, que parece até uma retinopatia da prematuridade. Só que não é um dragging para o disco especificamente, é um dragging que parte do hematoma. Essa foto aqui, ó, é muito clássica. Então, o que o hematoma faz? Ele não dá um vazamento, ele dá uma hipofluorescência por bloqueio, por causa da parte pigmentar, e o hematoma de retina dá essa hiperfluorescência por impregnação no decorrer das fases do exame. Então, é um misto de bloqueio com hiperfluorescência por impregnação do tumor. Mas esse aspecto elevado, com essa fluoresceína e esse drag nos vasos, clássico de hematoma misto de epitélio pigmentado e retina. Outra que pode dar, aqui não está a fase fluoresceínica, mas as estrias angioides, nem sempre, mas elas são muito violáceas. O angiograma padrão, você vai ver elas aqui, ó, hiporrefletivas, hipocrômicas, perdão, e elas muitas vezes não vão, mesmo com a fratura da membrana de Bruch, nem sempre elas vão estar hiperfluorescentes. Às vezes elas vão estar hipofluorescentes. E se tiver sangue com membrana, ela vai estar hipofluorescente por bloqueio, no caso aqui é a membrana. Aqui um outro tipo de hipofluorescência por efeito de máscara. Aí aqui a gente está falando de outro tipo de hemorragia. Essa hemorragia, você está vendo aqui na retinografia, no angiograma padrão, e olha aqui, ó, você vê um grande bloqueio da fluorescência, mas os vasos retinianos estão visíveis. Então, essa hemorragia está claramente atrás da retina. Aquela outra que a gente viu estava na frente da retina. Eu não vejo os vasos da retina.
Essa outra está atrás da retina. Mas é uma hipofluorescência por efeito em máscara ou efeito em bloqueio. E você pode até colocar de localização subretiniana. Você pode afirmar, porque os vasos retinianos estão passando na frente. É uma membrana oculta, por exemplo, que sangrou. Aqui, ó, parece mais tênue, mas você vê aqui o nojograma padrão. A mácula, que normalmente é afluorescente, está se estendendo um pouco para cá, mas não é a mácula. Aqui está a mácula afluorescente. Você tem um bloqueio aqui. Se eu tivesse uma foto retinográfica, eu veria que é uma lesão mais escurecida. É um nevo de coroide. Justa macular, nasal. Aqui, já o outro tipo de hipofluorescência, por isquemia ou defeito de enchimento. Então, aqui é aquele caso que eu mostrei para vocês. Olha aqui, ó, retinografia, uma grande palidez do polo posterior, mas só essa região aqui avermelhada. Essa região avermelhada é que é a anormal, é sangue? Não, é a região polpada. Aqui você vê uma grande palidez e olha aqui, ó, fase coroidiana. Ele tem uma ramificação das ciliares posteriores, fazendo uma cílio retiniana, que poupa um pouquinho de ilha aqui na temporal ao nervo, né, nasal à mácula, e depois, com o tempo, às vezes depois de 2, 3 minutos, você vai começando a encher as artérias e as veias. Então, isso aqui é uma oclusão arterial grande, que só depois de um tempo que começou a mostrar a circulação normal. Mas ele tem um pouquinho de cílio retiniana que preservou essa ilhota de visão. Então, toda essa área aqui, ó, tem um defeito de enchimento, uma hipofluorescência por isquemia. Aqui, uma oclusão venosa de ramo, como o caso ali do Gabriel, o fundo dele. Essa aqui é muito maior. Por quê? Você, no Gabriel, por exemplo, só tem um vazamento. Você não tem uma isquemia importante. Mas olha aqui que interessante. Tem uma oclusão que pega aqui, ó, a parte superior, a parte inferior, já um defeito, ó, aqui superior já enchendo as artérias, voltando a ver, e aqui uma lentificação grande, porque tem uma oclusão e o vaso aqui bem proeminente, tortuoso, e toda essa área entre os vasos não tem capilaridade. Tem até, ó, uma alteração da permeabilidade do vaso por congestão, né? Por turgescência do vaso. Então ele começa a ficar como se fosse uma vasculite, mas não é porque tem uma inflamação, é porque o endotélio vascular está inflamado por conta da congestão. Agora, tudo isso aqui ao redor está hipofluorescente por defeito de enchimento. Aqui o clássico, né, diabetes, que a gente está acostumado a ver. Aqui é legal porque dá para ver muita coisa de diabetes, né? Olha quanta alteração. Hipofluorescência por bloqueio, tá? Muito isquêmico. Olha aqui como a mácula está aumentada a hipofluorescência, ou a afluorescência macular. Por quê? Porque você tem uma quebra do círculo capilar foveal. Vejam que aquelas ramificações que chegam até os capilares foveais está se perdendo, está alargando a zona avascular foveal, porque tem uma isquemia da fóvea. Então, um caso desse, por exemplo, pode ter até edema macular, mas como tem uma área grande de não só da afluorescência macular, mas de aumento da afluorescência macular, esse caso tem uma isquemia junto. Então, o prognóstico desse paciente não é bom. E aí, palmas para a angiografia. Você não consegue ver isso, não consegue ver no OCT. No OCTA, mais ou menos. Por quê? O OCTA você só consegue ver se tem alto fluxo ou baixo fluxo. Você não consegue ver vazamento. Um neovaso, por exemplo, de retina, na angiografia fluorescênica, o corante vai passando, vai saindo dele e vai encharcando. No OCTA você não consegue ver vazamento. No OCTA você só vê se tem fluxo baixo ou alto. Não tem um corante entrando e impregnando o tecido. Então, não dá para dizer tudo por angiografia por OCT. A angiografia fluorescênica fala muita coisa que a gente não vê ainda. Aqui outras alterações interessantes. Aqui, ó, um venous beading, ensalsichamento venoso, aqui clássico, ó, em rosário, né? A veia em rosário. Você tem hemorragias, aqui não está mostrando, né? Mas tem hemorragias que devem estar fazendo bloqueio. Toda a trama aqui neovascular começando. E aí, que são neovasos, aqui já aumentando. Geralmente a projeção do neovaso é para a cavidade vítrea. Você pode também ter áreas, como aqui, por exemplo, começando a formar irma. Não dá para afirmar, mas a irma é um neovaso intrarretiniano. Quando ele começa a projetar para o vítreo e vazar para o vítreo, já é um neovaso propriamente dito. Então aqui, por exemplo, ó, já está borrando o que está atrás, então está projetando para o vítreo. Isso aqui é neovaso. Isso daqui pode ser irma, aqui pode ser neovaso. A foto não está aumentada, é difícil dizer. Então, hipofluorescência a gente tem dois tipos, já falamos.
A hiperfluorescência tem 4 tipos. A fluorescência de fundo, na verdade, aqui não são todas, eu vou falar mais delas. A fluorescência de fundo a gente já viu que é da coroide, é o enchimento da coroide. Tem a fluorescência que é pré-injeção, que na verdade não é uma fluorescência de injeção, é a autofluorescência. A autofluorescência são as lesões que são tão cristalizadas ou de composição mais cálcica, que elas, normalmente, elas já florescem por conta de comprimento de onda sem necessidade do corante. A gente vai falar mais à frente. Clássico, osteoma, astrocitoma, né, que é o amartoma astrocítico, e as drusas de papila. São os clássicos. A fluorescência transmitida é que se chama efeito em janela. Você tem alguma lesão da retina ou do epitélio pigmentado e você começa a ver, como se fosse uma janela aberta, a transmissão da fluorescência de fundo, da coroide. Tá? E por vazamento. Aí o vazamento tem tipos diferentes, a gente vai falar mais à frente. Basicamente fluorescência mesmo, hiperfluorescência são hiperfluorescência por efeito janela, hiperfluorescência por impregnação tecidual, a gente vai mostrar cada uma delas, hiperfluorescência por pooling, ou acúmulo, e hiperfluorescência por leakage, ou vazamento. Então aqui, vários tipos. Retinopatia diabética, acabamos de falar, um neovaso, uma trombose, olha só, uma trombose super grave, uma isquemia muito grande, uma hiperfluorescência com neovasos projetando para o vítreo, uma trombose super isquêmica, essa aqui é daquelas que vai dar glaucoma. Aqui um caso bonito, para quem nunca viu, dentro da mesma família de Coates, das telangiectasias adquiridas, né, que Iannuzzi depois descreveu, que é tipo 1, tipo 2 são as telangiectasias adquiridas, e as congênitas são Leber e Coates. Os aneurismas biliares de Leber são, na verdade, ectasias vasculares que formam esses sacos vasculares, aqui uma criança, 11 anos, e que dão essas dilatações aneurismáticas. É tipo Coates, só que é mais difuso. Para quem nunca viu, biliares de Leber, esse é um caso lindo, o caso do Hugo. A autofluorescência, como é que você vê? Você vê no angiograma padrão uma lesão esbranquiçada, normalmente sólida, e quando você vai e ativa o filtro barreira e o filtro excitatório do retinógrafo, que são necessários para você justamente bloquear qualquer tipo de fluorescência adicional e só pegar a fluorescência do comprimento de onda que você quer, que é aquele que a gente mostrou de 520, 535 nanômetros, você bota o filtro excitatório, o filtro barreira, nem injetou corante ainda e já tem fluorescência, isso é uma lesão autofluorescente. Você nem injetou contraste ainda. É um astrocitoma ou amartoma astrocítico. Aqui, ó, a drusa de papila. Você não injetou nada, mas já viu um material que tem uma fluorescência própria, um comprimento de onda que capta isso. Drusa de papila. A excitação é própria da lesão. Hiperfluorescência. O efeito em janela, que é o primeiro tipo, pode ser ou por uma rarefação de epitélio. Tá, o epitélio aqui é um paciente com cerose crônica. Várias áreas brancas, né, são hiperfluorescentes. Só que qual é a característica que tanto tem a rarefação epitelial, como na distrofia de Cones, como na doença de Stargardt, como na maculopatia por cloroquina? Vejam bem que olha aqui, ó, distrofia de Cones, lesão em alvo. Maculopatia por cloroquina, lesão em alvo. Doença de Stargardt, lesão em alvo. Qual é a diferenciação? Eu tenho que perguntar se esse aqui usou cloroquina. Tem que saber. Senão não tem como diferenciar. Dessa para essa, qual é a diferenciação? Olha aqui, ó, os pontos hiperfluorescentes ao redor, que também são efeito em janela, são os flecks do fundo dos flavimaculatos. E se vocês observarem, essa aqui está até escura. Dá para enganar. Pode ser um cone ou uma doença de Stargardt, distrofia pura, sem fundos flavimaculatos. Porque a coroide, por conta do aumento de pigmento, né, perdi o nome agora, da lipofuxina, você acaba bloqueando a fluorescência de fundo. Então, esses dois aqui poderiam ser Stargardt em fases diferentes, tá? Mas como não tem um fundos flavimaculados, se você fizer um eletroretinograma, o distrofia de Cones é mais clássico, tem uma perda da fase fotópica, né? Uma diminuição muito grande da fase fotópica que Stargardt nem sempre tem. Então, mas todas elas, qual é? Voltando agora no efeito em janela. Qual é a descrição clássica de uma angiografia com uma hiperfluorescência por efeito em janela? Lesão hiperfluorescência em janela, que não aumenta nem em limites
nem em intensidade no decorrer das fases circulatórias. Ou seja, ela começa hiperfluorescente no mesmo tamanho, termina hiperfluorescente na mesma intensidade e no mesmo tamanho. Ela não muda. Então você pode falar que é uma hiperfluorescência por defeito em janela e você vai procurar os tipos de lesão compatíveis. Então não é nenhuma lesão exudativa, não é nenhuma lesão vascular, são lesões geralmente distróficas, de atrofia e etc. Outros casos, distrofia areolar central, uma grande placa de atrofia, parece uma atrofia geográfica. Aqui vocês estão vendo os vasos da coroide, lá a camada de Haller, porque já atrofiou o epitélio pigmentado, a retina externa e a parte interna da coroide. Então você já está vendo aqui, é uma hiperfluorescência que não vai aumentar nas fases do exame, efeito em janela. Uma DMRI, que parece até com areolar central, mas aqui um paciente com DMRI, que teria drusas. Você também tem atrofia no caso geográfico. E aqui um caso, esse aqui é um clássico também, a gente brinca, né? Parece uma endoscianina. Você vê todos os vasos aqui da coroide, mas é uma angiografia fluorescênica. E por que você está vendo tão bem? Porque o epitélio pigmentado não existe, a retina externa geralmente também foi embora, e aí você está vendo a coroide toda, é a coroideremia. Esse paciente tem visão baixa normalmente. Você está vendo a coroide toda por transparência, porque não tem mais pigmento nenhum. Geralmente é bilateral. Isso é um caso bonito de coroideremia. Tá? É uma endoscianina sem endoscianina. Você só vê praticamente os vasos grandes da retina e toda a circulação da coroide ao redor. Outro tipo de efeito em janela, lesões anatômicas, né, de quebra. Um buraco macular, hoje em dia ninguém vai pedir uma angiografia para ver um buraco de mácula. O buraco de mácula está aqui. Aqui você vê bem, o OCT vai ver muito melhor. Mas um buraco de mácula, antigamente, você queria diferenciar um pseudo buraco de mácula de um buraco macular vero, você fazia angiografia. Por quê? Aqui você já vê a dica, né? Um buraco redondinho, perfeito. Aqui um buraco já um pouco oblíquo e com as estrias de uma membrana epirretiniana. Volto a falar para vocês. Aqui, ó, falei isso hoje, já teve alguma discussão lá no grupo. Esse aspecto aqui de buraco não é um buraco vero como esse aqui que a gente está vendo numa histologia. Isso daqui, se você fizer o ACT, você vai ver que tem ainda as camadas, mas na camada nuclear externa, ela está invaginando. Então aqui você está vendo o topo da nuclear externa. É isso que você vê. Mas como a nuclear externa não é uma lamela, não é um buraco, não tem fluorescência aumentada, hiperfluorescência na mácula. Quando o buraco é vero, você vê a hiperfluorescência porque você está vendo o epitélio pigmentado. Então, uma outra forma de diferenciar buraco macular, lamelar ou coisa desse tipo para pseudo-buraco macular também seria na angiografia. Porque no lamelar, muitas vezes você já começa a ver uma hiperfluorescência leve, porque você já começa a ter alguma degradação tecidual. Mas nem sempre tem. Mas o pseudo-buraco, você pode ter membrana epirretiniana e ter buraco lamelar. Membrana epirretiniana não é sinônimo de pseudoburaco sempre, tá? Bom, aí a gente começando a falar dos tipos de hiperfluorescência sem ser feito em janela, a gente vai falar das quebras de barreira hematorretiniana. E tem duas, basicamente. A barreira hematorretiniana externa, que é o epitélio pigmentado da retina, e que é afetado geralmente em doenças que vêm da coroide, cerose é a mais clássica delas, e a quebra da barreira hematorretiniana interna, que é o endotélio vascular da retina, que acaba dando as lesões mais da retina interna. O edema cistoide, por exemplo. Então, aqui, caso clássico de cerose central. Um descolamento seroso, aí você pega aqui, ó, tem até um esboçozinho de cílio retinina também, que nesse caso não vai influenciar muita coisa, mas serosa tem que pegar desde o início. Fase arterial, artério venosa precoce, pontinho do vazamento aqui começando. Por que é importante? Esse ponto, ele está extrafoveal. Então, se eu quiser fazer laser nesse paciente, eu posso. Agora, imagina se eu for fazer angiografia e, em vez de pegar nessa fase, eu já pego aqui ou aqui. Eu não tenho como saber onde é o ponto inicial do vazamento. Aí, o que você vai fazer? Com laser, você vai fazer uma mira deste tamanho, você vai fazer um laser muito grande e vai gerar alguma lesão cicatricial na mácula. Então, em cerose é importante você pegar o vazamento começando, para você poder determinar se vai dar para fazer laser ou não. E aí esse vazamento vem, como a gente mostra aqui, ó, por baixo da coroide, invadindo o epitélio pigmentado, fazendo líquido
subsensorial. Então aqui, ó, tem um vazamento, vai aumentando, esse é o clássico, né? 85% dos casos é o padrão em mancha de tinta, que é um ponto de vazamento hiperfluorescente que vai aumentando em intensidade e em limites. Isso é o clássico do hiperfluorescente em vazamento ou em leakage. Leakage tem que aumentar a intensidade e aumentar a área. A gente vai falar por quê. Aqui o quadro, 15% dos casos são a fumaça de chaminé, o smokestack. Olha aqui. Começa aqui, ó, o pontinho inicial aqui, ó, da artéria venosa precoce. Pontinho inicial, dá para fazer laser. Começou a subir, porque a corrente de convecção joga o ar quente, no caso, o líquido quente, para dentro de uma cavidade que está numa temperatura menor, o líquido sobe, bate no teto do descolamento seroso e começa a fazer a chaminé. Depois vai impregnar tudo. Se você esperar 15, 20 minutos, vai impregnar todo o descolamento seroso. Nessa imagem bonita, isso aí tem que esperar 8, 10, 15 minutos. Senão, com 5 minutos, às vezes você só vê isso daqui, ó. Você não vê essa imagem bonita. Então tem que esperar mais. Casos assim, vale a pena você esperar mais tempo, tá? Então, a serose é sempre importante pegar desde o início. Então, vazamento. Aumentou em intensidade, olha aqui, ó, a intensidade daqui para cá. Aumentou a intensidade. Aumentou a área de hiperfluorescência, então isso é uma hiperfluorescência por leakage, ou vazamento. Aqui é só uma brincadeira para vocês verem como é o líquido bem recente. Você começa a mandar o paciente olhar, olha para um lado e para o outro. Aí ele faz um chicote. O fluxo vai girando de um lado para o outro. Isso aqui é uma foto que o Hugo fez, ficou muito bonita. Ele vai para um lado e para o outro, mas sempre superior, mostrando que a corrente de convecção não depende do movimento, depende da temperatura do líquido. Aí aqui já é uma serosa mista. A gente já falou isso muito em OCT. São os casos onde você tem tanto o descolamento neurosensorial como o descolamento do epitélio pigmentado. E aí aqui você consegue definir o que é, por exemplo, uma hiperfluorescência por vazamento e uma hiperfluorescência por acúmulo. São diferentes, ou pooling. Olha aqui, você começou a vazar. Vejam que esse padrão aqui, como se fosse um embrião, né? Ele está aumentando. Ele até tem uma corrente de convecção para cima, mas o padrão dele, na verdade, aqui, ó, aumentou basicamente em intensidade, mas não aumentou muito o limite. Já essa área de vazamento foi aumentando cada vez mais, tanto a intensidade daqui para cá, quanto os limites. Então você tem o líquido subsensorial, que é um leakage, e o descolamento do epitélio pigmentado, que é um pooling, que aumenta a intensidade, mas não aumenta os limites. Por quê? Por causa da aderência das células do epitélio pigmentado. As células cuboides têm tight junctions entre elas, que deixam que o vazamento entre, mas não aumente. Já quando está dentro do líquido subsensorial, por baixo da retina, a retina está solta. Então vai crescendo por dentro da retina. Então, isso é a diferenciação de um pooling para um leakage. Alguém falou interessante o comportamento do PED na angiografia. Exatamente. O PED aumenta a intensidade, mas não aumenta o limite por causa da tight junction, tá? Das células cuboides. Então, já falei disso, dos vazamentos. O Irvine Guess, um edema macular cistoide, né? Aqui o Irvine Guess porque, ó, começa o nervo aqui, ó, hipofluorescente, como ele é normal, e vai hiperfluorescendo. Esse nervo está começando a ficar com hiperfluorescência, ou seja, tem uma papilite, e aqui, ó, vários pontos de hiperfluorescência que estão aumentando, e depois de 5, 10 minutos faz o aspecto petaloide, que a gente vê no ACT, os cistos, que é o Irvine Guess, ou edema cistoide quando não é pós cirurgia de catarata, né? Síndrome de Irvine Guess é pós cirurgia de catarata, por definição. Tem papilite e edema macular cistoide. Então, esse aspecto de aumentou a área, aumentou a intensidade, então é vazamento. Lesão hiperfluorescente por vazamento, que aumenta em intensidade e limites durante as fases circulatórias, de aspecto em rosácea, sugestiva de edema macular cistoide. Aqui, por exemplo, outros tipos. A telangiectasia, esse aqui é o tipo 1, que é mais ligado a edema cistoide. Você pode ter um edema também cistoide. Normalmente, na telangiectasia, aqui não está dando para ver bem, mas aqui tem um pontinho hipocrômico, que aqui, ó,
parece hipofluorescente, e aqui continua, isso aqui é pigmento da telangiectasia. E se fizesse um ACT, que não tem aqui, teria provavelmente pontos hiperrefletivos ou alguma cavitação. Já diferencia do edema cistoide do Irvine-Guess, por exemplo. Aqui um caso de trombose de veia central com edema cistoide. Olha como está o vaso impregnado, por causa da turgescência, né, que faz com que o endotélio fique inflamado, uma grande hiperfluorescência por vazamento também do nervo, né, por estase, e o edema macular cistoide. Outras causas de edema cistoide. E aí, por que aqui, ó, nesse caso, por que aqui eu acho que é um edema provavelmente de Irvine-Guess e aqui eu suspeitei de uma trombose? Olha a tortuosidade do vaso. Então, a angiografia te ajuda a, pelo padrão vascular, você diferenciar também. Se eu pego um caso desse aqui, eu não vou achar que é só uma coisa devida a uma cirurgia de catarata, mesmo que tenha sido uma cirurgia recente. Eu vou pesquisar se ele não tem nenhum problema de trombose ou vascular prévio. Se ele não tem glaucoma, que é a causa principal de trombose de veia central ou hemisférica. Aqui um caso bonito. Olha o famoso, a gente discutiu outro dia, no ACTA, no artigo de ACTA, o padrão de membrana neovascular subretiniana macular em CIFAN, que é parecido com a falciforme, que é um tronco e uma copa de árvore. Olha aqui como é o CIFAN clássico de um paciente com anemia falciforme. É igual aquele que eu mostrei para vocês no ACTA, que denomina cronicidade de membrana na região macular e normalmente lesões menos responsivas ao anti-VEGF. Lembram disso? O padrão não é medusoide, de uma ramificação central e um padrão ao redor. É um tronco com uma ramificação final em copa de árvore. Esse é o CIFAN, com hipofluorescência por isquemia, por não perfusão periférica. E olha aqui os neovasos. E são os neovasos da anemia falciforme. É como se fosse uma retinopatia diabética, só que na periferia. Então, você tem a hiperfluorescência que você vê que vai aumentando em intensidade e limites, não é por acúmulo, você tem a quebra da barreira ambutiniana interna vascular, isso dá o vazamento. A quebra da barreira externa, que é o epitélio pigmentado, dá a hiperfluorescência por acúmulo. Aumenta a intensidade, mas não aumenta o limite. Aqui outro caso clássico, né, de edema cistoide, retinopatia diabética, quando você tem a quebra do círculo capilar foveal. Você começa a ter um edema também cistoide, você vai ver no ACT, porque os vários capilares perifoveais começam a romper por rotura dos pericitos que sustentam o endotélio, e você começa a ter lesão no final do capilar. E vai dar o edema macular diabético. E aí como é que você diferencia também do edema cistoide pós-cirurgia? Olha aqui, ó, no angiograma padrão, tem vários pontinhos hipocrômicos, são hemorragias. Tem vários pontos hiperfluorescentes menores que continuam na fase angiográfica, são os microaneurismas. Aqui, ó, microaneurismas. Então, aqui, ó, bem visíveis, uma hemorragia aqui hipofluorescente. Então, isso denomina que você tem outras falhas que não são só inflamatórias, como edema macular cistoide. Japi, Fala. naquela terceira foto, volta só um pouquinho. Você mostrou aí o microneurisma, mas na terceira foto é um edema macular? Não é o mesmo paciente. Ah, tá. Não é. Esse paciente não vai ser outro. Beleza. É porque aqui é para frisar os microaneurismas, tá? E aqui é quando você já tem um vazamento, isso aqui é só exemplificando. Você tem um vazamento começando a formar um colarete de edema macular. Mas na foto de cima que eu quis dizer. Aqui é o edema macular já cistoide, Só que a gente acaba chamando de edema macular diabético. Uhum. Aqui já mostrei uma foto anterior, uma baita oclusão. Isso aqui é um caso, provavelmente, deve ter evoluído por hemorragia vítrea e tudo. Uma oclusão de veia central com uma árvore de trombose, de neovaso da papila, neovaso grave, né, de risco alto, projetando para o vítreo. E você vê a árvore vascular começando, ela começa de um jeito e termina de outro. Ela aumenta os limites e aumenta a intensidade. É leakage, é vazamento. Aí aquilo que você estava falando que é interessante, olha o acúmulo aí. Isso é um baita descolamento seroso do epitélio pigmentar. Baita descolamento. Esse caso, se eu não me engano, porque eu não vou lembrar de todos os casos, se eu não me engano, era uma arada. Acho que tinha outras lesões também, como a gente vê aqui, ó, na fluoresceína. E tinha no outro olho também. Mas um baita descolamento do epitélio pigmentado. Percebam que ó, o angiograma padrão vai aumentar, logicamente, a fluorescência, mas o limite da lesão é igual.
ele não aumenta, por conta da junção do epitélio pigmentado. Então, é um pooling, é um acúmulo. Aumentou a intensidade, mas não aumentou o limite da lesão. Então, pensa que é uma lesão que está abaixo do epitélio pigmentado. Aqui uma arada. Aí já é mais bonito. Hoje alguém me mostrou também um caso. Olha só, você tem vários descolamentos serosos, aí já vazamento, porque você está vendo que tem vários pontos vazando e aumentando, tanto em área quanto em intensidade. E vários descolamentos, aqui é um descolamento seroso retiniano, não de epitélio pigmentado. Você pode ter uma arada que descola epitélio pigmentado e retina, e pode ter aquele que você só descola a retina neurosensorial, que é esse caso aqui que está mostrando. Já nesse caso, o pooling não tem efeito de convecção quando sub-EPR? Não sempre, não sempre. Tem quando você injeta rápido o corante, ou você tem um ponto de vazamento, como na serosa. Um ponto de vazamento que faz um descolamento do epitélio pigmentado. Mas, por exemplo, numa arada, que é uma doença inflamatória, que você faz uma hiperpermeabilidade da coroide toda, você não vai ter um ponto isolado de vazamento. E aí o pooling vai ser total. Não vai ter uma convecção. Não sei se eu fui claro, Vinícius. Que aqui, ó, vou voltar. Não. Ó, não chega a ter um ponto onde você tenha o líquido subindo em algum lugar, porque é toda aquela área está aqui, ó, que está aqui da coroide, que está hiperpermeável e está encharcando o epitélio pigmentado. Você não tem um ponto vazando. Aí você não fala em convecção. Aqui, só para vocês terem uma ideia também, como a gente acompanhava, né? Não tinha OCT, aí você via às vezes um paciente, começou aqui uma membrana neovascular, deixa eu só ver se é o Vinícius mesmo, né? Ok, entendeu, beleza. Olha aqui, ó, um ponto de vazamento, fase inicial, aumenta nas fases circulatórias, é uma membrana neovascular clássica. Você está vendo desde o início os limites da lesão. E ela vai aumentando por vazamento. Aí aqui, ó, 3 meses depois, esse paciente tinha 3 meses depois, ele voltou. Na época não tinha um tratamento muito bom, né? Era laser ou PDT, não podia fazer o PDT. Olha aqui, ó, evoluía. É isso que a gente não quer mais hoje em dia fazendo injeção. Então, aumentou em 3 meses para isso. Isso aqui é a descrição clássica de uma membrana neovascular subretiniana clássica. É aquela que você vê desde as fases iniciais, arterial, todo o limite da lesão. Não tem nenhuma hemorragia ou PED obstruindo o contorno da lesão. Ela só aumenta na intensidade, e é porque aqui não tem tanto tempo, ela vai aumentando os limites da lesão. Tá? Você vê aqui, ó, o final da história. Ela vai aumentando, aumenta o limite e aumenta a intensidade. Então, é um leakage, é um vazamento. Membrana clássica, a gente chamava, antigamente, é a membrana que vocês hoje em dia falam, no ACT tipo 1, que está abaixo do epitélio pigmentado. A membrana tipo 2 continua sendo aquela que cresce acima do epitélio pigmentado, e tinham as membranas que a gente chamava de ocultas, ou as minimamente clássicas, que são aquelas que o componente clássico era menor que 50% do tamanho da lesão, ou as predominantemente clássicas, onde o componente clássico, que você vê desde o início, eram mais de 50% do total da lesão. Outros exemplos de hiperfluorescência. Isso aqui, ó, essa lesão aqui, ó, cruzando a mácula, que você vê aqui na retinografia, no diagrama padrão, e vê hiperfluorescente. Aqui, por efeito em janela, nessa lesão aqui em cima. Ela vai começar de uma forma e vai terminar da mesma forma. Isso é uma ruptura traumática de coroide. Por que você sabe que é uma ruptura de coroide? Porque a ruptura de coroide, geralmente, ela respeita o globo ocular. A ruptura, geralmente, ela não faz horizontal. Ela respeita os halos que formariam em volta do nervo. Então, a ruptura, normalmente, ela vai acompanhar a borda, vamos dizer assim, a parte arredondada do nervo. A ruptura, normalmente, vai ser assim. E aí você vê, ela geralmente é hiperfluorescente em janela. Você pode ter, depois de um tempo, como esse caso aqui, que não é o mais comum, uma ruptura de coroide mais horizontalizada e uma membrana neovascular subretiniana pós-ruptura de coroide. Porque, na verdade, você quebrou ali a coroide e criou uma anastomose entre a coroide e a retina. Fatalmente, em algum momento, vai formar uma membrana neovascular. Aqui já, esse tipo de hiperfluorescência é um pouco diferente. Vejam que começa aí começa a ficar irregularmente hiperfluorescente, mas termina, vocês veem que a lesão toda não é regular. O centro está mais hipofluorescente, aqui está mais hiperfluorescente. Então,
Isso acontece também em alguns tumores vasculares. Na verdade, você não está vazando, não está pooling. Você tem um tecido fibrovascular, que dá o famoso onion sign, que a gente discutiu há alguns dias, que algumas pessoas não sabiam, e que dá septos dentro da lesão. Isso é uma impregnação da lesão. Então, quando a hiperfluorescência vai andando com as fases do exame e vai se tornando heterogênea, a gente fala em hiperfluorescência por impregnação. Normal nas cicatrizes, cicatrizes de corioretinite, cicatrizes disciformes, fibroses em geral. Tá? Impregnação. A hiperfluorescência por impregnação, por descrição, ela aumenta irregularmente a sua fluorescência durante as fases circulatórias, com um preenchimento irregular de sua área total. É assim mais ou menos que você descreve. Tem vários tipos de descrição, mas é assim que normalmente eu descrevia quando dava aula de angiografia. Aqui um caso também de impregnação. O paciente aqui, ó, por que ele tem esse hemangioma aqui, né? Tem essa lesão facial, tem aqui na conjuntiva também, e provavelmente ele tem glaucoma e tem um hemangioma de coroide. Esse paciente tem o quê? Alguém sabe? Não. É o quadro clássico completo. É uma síndrome, para quem nunca tenha visto. É o único paciente que eu vi. Sturge-Weber. Sturge-Weber. Hemangioma facial, tem glaucoma, tinha glaucoma, alguém deve ter respondido aí, Sturge-Weber. E um hemangioma de coroide. Qual é a característica do hemangioma de coroide? Que é um tumor benigno e que a gente já viu que no ACT, normalmente, ele eleva o epitélio pigmentado, né? Ele empurra como se fosse um nevo de coroide, mas ele não comprime a coriocapilar, a coroide interna. Lembram disso? Ele respeita a coroide interna. E na angiografia, primeiro, na retinografia, ele tem essa coloração meio vermelha alaranjada, normalmente ele não é pigmentado e nem esbranquiçado. Esse padrão irregular na angiografia, no angiograma padrão, e a impregnação tecidual. Dá para confundir com melanoma. Dá. Mas o melanoma normalmente é pigmentado. Só que tem o melanoma. Eu vou mostrar mais à frente. Tem o melanoma amelanótico. Aí é difícil diferenciar. Aí o ultrassom vai te ajudar. O melanoma normalmente tem um ângulo capa e que o hemangioma não tem. No ultrassom ocular. Porque tem aquele ângulo capa da necrose tecidual interna. Então, esse é o padrão clássico de hemangioma de coroide. Uma hiperfluorescência por impregnação tecidual, pela circulação própria interna do tumor na coroide, e uma coloração vermelha alaranjada no fundo de olho normal. O osteoma de coroide, por exemplo, que a gente sabe que pode estar associado à membrana neovascular subretiniana e à escavação de coroide. O osteoma, se você pegar essa foto inicial sem ter injetado corante nenhum, ele ia aparecer autofluorescente, porque isso daqui é ósseo. Só botando os fios já aparece branco. Então é autofluorescente e durante as fases circulatórias ele vai se impregnando, porque ele é um tumor, ele é um tecido amartômico, amartoma astrocítico ou osteoma de coroide. Tá vendo? Ele é um tecido que tem vaso no meio. Então você impregna ele durante as fases do exame. Ele não é nem vazamento, ele nem é um pooling. O Vinícius perguntou, o tempo de esvaziamento do tumor também é mais rápido no hemangioma de coroide do melanoma? É. A trama vascular do melanoma é um pouco mais complexa do que no hemangioma de coroide. Mas às vezes tem que esperar 10, 15, 20 minutos, se você quiser realmente esperar esvaziar. Aqui, ó, melanoma melanótico. É muito parecido com aquela lesão que a gente viu. Muito parecido. É difícil diferenciar. Tá? Geralmente são um pouco maiores, podem ser um formato mais de cogumelo, o ultrassom vai diferenciar melhor. Tá? Mas quando ele é pigmentado, moleza. Com esse padrão de circulação interna, melanoma. Mas se ele for amelanótico, a principal diferencial é o hemangioma de coroide. Tá? E aí aqui, para entrar mais em endocianina, tem algumas diferenças básicas, eu já falei lá atrás das características da fluoresceína. Comparando com a endocianina, qual é o importante? Vocês veem que a foto é bem diferente. Aqui, ó, eu estou vendo, por exemplo, a membrana, estou vendo os vasos da retina e estou vendo o fundo da coroide, uma trama mal definida. E aqui, ó, na endocianina, olha como você vê muito bem os vasos da coroide. A trama da camada de Sutherland e de Haller, e da coriocapilar também.
Qual é a diferença, então, de um para o outro? Por que eu vejo melhor aqui a coroide do que aqui? Porque a endocenina que você está injetando, ela tem um pico de absorção quando você faz o exame, que é diferente, mas o principal é o seguinte, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que 30% a 40% da fluoresceína caminha sozinha na corrente sanguínea, ou seja, 70% mais ou menos se liga à albumina. Enquanto isso, 98% da endocenina se liga à albumina. Só 2% caminha livre. Por quê? Porque a endocenina é uma molécula maior, grande. Então, qual é a diferença? Os vasos da coroide são muito fenestrados. Quanto menor a molécula, leia-se fluoresceína, e quanto mais solta ela é na corrente sanguínea, ou seja, a albumina não cria um grumo, tornando ela maior, a tendência é o corante sair pelo vaso fenestrado. Então, ele não vai mostrar bem o vaso da coroide. Vai mostrar só o vaso grande, que é o da retina. Se você bota uma molécula grande, gorducha, que se liga muito à albumina e fica dentro do vaso e não tem tamanho mínimo para passar na fenestração, ela fica dentro do vaso da coroide. A gente vê melhor a coroide. Por isso você usa endocenina. Então aqui um caso clássico, essa era uma paciente minha, dona Sheila, lembro dela até hoje. Essa angiografia, não me lembro na época foi eu que fiz, e a endocenina foi o Hugo. Isso aqui é um esquema de livro, não é feito pela gente, e depois, tempos depois, era um livro do, acho do Guess, mostrando que era a ramificação Branch Vascular Network, que é a ramificação vascular, e os pólipos, ou a gente sabe hoje em dia que não são pólipos, são aneurismas, né? Dilatações aneurismáticas na borda do complexo vascular dilatado. Olha como a dona Sheila era igualzinha ao livro do Guess. Por isso que a gente ficou com esse caso. Na angiografia fluoresceínica, você vê que tem um vazamento meio que indeterminado. Você só diz que é pólipo quando você faz endocenina, que está aqui embaixo. Então vejam, você tem aqui angiograma padrão, fase mais inicial, fase mais tardia da angiografia. Aqui ó, um quadro exudativo, que está principalmente na borda nasal da mácula, meio que mais para papilar, né? Peripapilar. E olha aqui, ó, nas terminações, perfeitamente os pólipos, que aqui dá para ver melhor, e depois vai formando o que a gente chama de padrão em placa, na endocenina. Outra coisa errada, não se fala hipercianescência ou hipocianescência, tá? A hipercianescência que o pessoal fala é como se fosse um corante. Na verdade, o mecanismo de emissão de luz é fluorescência, independente do que você injetou de contraste. Então você fala em endocenina em lesão hiperfluorescente ou hipofluorescente, tá? Não se fala em senescência, isso é um termo errado, não é físico. Então, na polipoidal, você pode ter essas, ou os hotspots, que a gente chama, quando são, por exemplo, pólipos isolados, são como se fosse esse daqui, ó, é um pólipo isolado que aumenta ali, mas é como se fosse só um ponto, ou você pode ter a hiperfluorescência em placa, que vai aumentando como se fosse uma placa que é do Branch Vascular Network, que é a rede toda fluorescendo, como é na serose. Aqui o esquema, né, da REP, ou do neovasio tipo 3, que a gente sabe, né, que começa a crescer aqui dentro da retina, e ele começa a se anastomosar para frente e para trás, chegando a fazer, muitas vezes, um neovasio, propriamente dito, uma anastomose coreo-retiniana. Então, na retinografia, por exemplo, da REP, no estágio 3, você vê, ó, tem uma exudação grande, como é que eu vou diferenciar? Só pela retinografia, se isso aí pode ser um neovasio tipo 3 ou uma polipoide ou uma neurona clássica. Vejam bem, eu sempre falo para vocês, tem uma exudação até atípica para REP aqui, que nem sempre tem, mas tem aqui uma hemorragia sentinela, e aqui o vaso, ó, ele vem a hemorragia e ele some. É o vaso que entra em ângulo reto. E aí quando você vai fazer a angiografia, olha aqui, ó, a angiografia tem essa área aqui de vazamento e vai aumentando aqui, ó, essa área. Na verdade, aqui é uma hiperfluorescência por vazamento, porque está vazando, está aumentando os limites na extensão. E quando você vai fazer a endocenina, olha aqui, ó, bem visível, o ponto, a REP é retiniana. Então a endocenina não serve para ver a REP, ela serve para ver se essa lesão intrarretiniana está se anastomosando com a coroide. E tá, porque ó, ela começa assim e forma aqui uma placa de hiperfluorescência, que é o ponto de entrada, o neovasio intrarretiniano, e aqui a área de neovascularização tipo 1, que está anastomosando. Então aqui é uma REP
que já fez estágio 3, já fez uma anastomose com a coroide. Para isso serve a endoscianina. E olha aqui, ó, o padrão é sempre esse. Olha como é que eu vejo muito bem a circulação da coroide e na angiografia, não. Alguém fez uma pergunta aqui? Ah, valeu. Gente, era isso. Se eu quisesse ficar aqui 5 horas falando de angiografia, eu posso dividir por setores, doenças, mesma coisa do OCT, doenças vasculares, doenças degenerativas, etc, etc. Tem muita coisa para falar, mas também angiografia, eu acho que eu tinha que falar mais do básico de interpretação e vocês saberem para que lado corre, quando é que tem que pedir angiografia, para onde você tem que avaliar. O principal é saber interpretar as hipo- ou hiperfluorescências e saber de onde elas vêm, porque aí você vai ter como, dando o laudo, diferenciar de onde vem aquela lesão, para onde ela vai, qual tipo de OCT que você vai ter, avaliação do OCT que você vai ter que fazer. E às vezes só na angiografia você mata. Ou às vezes o contrário, você faz o OCT e você já pede a angiografia para o colega já direto ao ponto. Então, espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, não tenha sido muito longo. Eu já E até para o pessoal aí, a Pia, Ivone, que é pessoal da minha geração, que tenha acrescentado para elas, que elas são craques disso. Kátia. Fala aí, Japi, Pia. muito bom, excelente e assim, difícil, né? Eu sou o R3, então eu não vejo, a gente não vê, pelo menos nos vídeos, não vê tanta anjo assim. Vê todas as imagens que você trouxe, sabe? Várias doenças, é assim, pelo menos para mim acrescentou muito, é para ver e rever, na verdade, porque imagina, cada dia às vezes fazendo menos angiografia, não sei os outros serviços, mas cada dia fazendo menos angiografia para um monte de doenças, a gente vai cada vez ver menos, né? O Então, serviço pode ter angiografia na mão, assim, em tempo real. Todos os serviços, eu me arriscaria a dizer isso, todos os serviços no mundo fazem menos angiografia hoje em dia. O OCT, tem muita gente que era de uma outra época, aí a Kátia falando, não se acusa não, Kátia, tá falando só da época de revelar, eu também sou, pô. Então, Pia também. A gente batia, e era frustrante, você começava a bater a foto, aí quando acabava, tirava o filme, o técnico tinha encaixado errado, queimava o filme todo. Aí os pacientes todos aquele dia voltavam outro dia para fazer o exame, era um saco. E coitado do paciente, tinha que injetar mais de uma vez. Horrível. O fato de ser digital mudou completamente. não, e assim, é muito lá no centro, lá onde a gente faz, a gente pega para poder fazer, né? Para não deixar o técnico fazer, para poder aprender, ver as imagens, Lógico, é o participar mais, certo, a é o gente certo. pega para poder fazer. E é difícil, cara, é impressionante. O CT é muito fácil, aí você pega a geografia, é tudo mais difícil. Você pega, por exemplo, membrana, a explicação sua da membrana, dos tempos, aí você vai para o CT, é mais fácil, mas enfim, é o que você falou. Não perdeu, né? Tem muita coisa que precisa da geografia para poder diferenciar e é muito Eu, importante eu, saber. diria, eu diria a mesma coisa que eu falo sempre do OCT, o Fernando está falando aqui que em Porto Alegre faz muita geografia. Não, os serviços fazem muito, Fernando, mas comparativamente com a época que eu era residente, eu tenho certeza que faz muito menos do que faz hoje em dia, porque o OCT hoje em dia substitui muita coisa. Então, você não faz antigamente a angiografia a gente fazia para qualquer paciente com problema de retina. Hoje em dia, não faz. Você faz para complementar, para fazer o baseline de um paciente que vai tratar diabetes, edema macular diabético, ou laser, que vai começar a tratar DMRI, e você quer ter o padrão todo, até para ter a diferenciação se aquilo ali não é se é uma membrana clássica, se é oculta, para você diferenciar depois, é muito mais para isso. Agora, o que eu ia falar é o seguinte, a angiografia, como alguém falou, mais para doenças vasculares, eu concordo com a Mirella. As degenerativas hoje em dia tem muito biomarcador para o OCT. Pia falou outra verdade aqui, é um exame que infelizmente sempre foi invasivo e mal pago. Proporcionalmente muito, metade ou um terço do que paga um ACT. Por um risco maior, por um tempo maior, mas falando da parte romântica, parar, chato que isso eu não consigo fazer com vocês, porque eu não estou lá no centro com vocês, mas parar, fazer angiografia no final do dia, ficar olhando para a tela e ficar analisando detalhe é muito legal. Eu adorava dar aula de angiografia. Adorava. Porque são um monte de detalhes que você vê, aí para descrever, dar um laudo mais completo. É tipo o ACT. O mecanismo é igual. É sentar na frente do aparelho, acabou o exame, e ficar ali fosforilando, prestando atenção nos detalhes. Aí que você dá um diagnóstico bom.
Na geografia é a mesma coisa. Passe a prestar mais atenção na geografia. E as doenças vasculares, vocês estão aprendendo, pensam mais em geografia mesmo. Tem que aprender a fazer um multimodal, mais alto fluor e tudo, para aprender a comparar. Japi, ficou uma dúvida. O microaneurisma, ele é só o acúmulo ou extravasamento também? Boa pergunta. O microaneurisma, Ela estava conversando aqui, eu não sei. o microaneurisma você considera como acúmulo. Apesar de, isso já deu muita controvérsia, porque o acúmulo se falava só para epitélio pigmentado, por causa da tight junction. Mas o microaneurisma puro, o pericito não está ainda rompido. Então você tem uma saculação, mas o pericito está segurando ainda. Então a hiperfluorescência aqui entra ali, aumenta a fluorescência, mas não aumenta o limite. Então pulem. Mas quando já é um IRMA, aí já é vazamento. Por isso que tem controvérsia, entendeu? Ao mesmo tempo tinha gente que falava, mas o microaneurisma você faz desde o começo, ele não aumenta, então é em janela. Não é janela, porque não é uma lesão do epitélio. Então o termo certo, quando é um microaneurisma puro, não é IRMA ainda, ele é um acúmulo. Porque ele aumenta a intensidade, mas ele não aumenta o limite dele. Se ele já é um IRMA, ele aumenta a área, entendeu? Ele começa a vazar a área e a intensidade. Bom, para quem não participa, o Japi é bem tranquilo. Se alguém quiser abrir o áudio, fazer alguma pergunta, por favor. alguma imagem de alguma doença. Alguma dúvida, não precisa mandar só no chat, não. Está aberto aí para todo mundo. Vazamento e líquido são sinônimos? São. Se você quiser falar vazamento, fala. Se você quiser falar bonito, né? Leakage, é a mesma coisa. Igual pooling e acúmulo. Usar o termo em inglês ou o termo em português. É a mesma coisa. Vazamento e leakage, pooling e acúmulo. Ou impregnação e... Ai, caramba, e... Staining. Staining? Fala aí. Staining. Isso, staining. Eu não tinha ouvido, perdão. O preço do laudo é o mesmo. Mesma coisa, o preço do laudo é o mesmo. Exatamente. Algumas drusas podem ser hipo. Eu que te pergunto, Vinícius, podem. Quais? Podem ser hipofluorescentes normalmente. A maioria das drusas é hiperfluorescente, né? Tem duas que são hipo, normalmente. Já é corrigir. Colossais não, coloidais. Então são três. Na verdade, duas e uma não é drusa. As coloidais, que são muito mais proteicas, podem ser hipofluorescentes. As calcificadas podem ter um componente, lembra que é hiper e hiporrefletivo? Pode ter o interior hipo e hiperfluorescente. E a que não é drusa, e aí, portanto, ela não é hiperfluorescente, que é a cuticular, costuma ser hiperfluorescente. A cuticular é hiper. A calcificada é que pode ser hipo. E o depósito do drusenoide subretiniano. Ele é hipo, normalmente. A cuticular é hiper. Que é a drusa verdadeira. O que mais? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode ou mandar no chat ou... Tudo certo? Todo mundo sabe tudo, então? Eu acho que é isso aí, Japi. Beleza. Obrigado mais uma vez, tá? Pela disposição. Nada. Boa. Nada. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Gabriel, obrigado, viu? Você viu? De novo, Gabriel. Obrigado, Japi. Parabéns, cara. Fantástico, hein? Valeu, cara. Valeu, cara. Pô, vocês eu que agradeço terem cedido o espaço aí, viu? Imagina, sempre que puder. É uma honra pra gente. E a recíproca. Saiba que os serviços são irmãos. Precisando da gente também. A gente excelente, ficou com quase 160 participantes aí, a discussão toda. Então ia ficar muito agora. Exatamente. Ia acabar atrapalhando. Eu acho que aquele dia, não do dia de Ribeirão, não, mas do dia da primeira aula de OCT, teria dado isso aí, mais ou menos. E aí acabou que, sei lá, 60, 80 pessoas ficaram de fora. Então a outra já tinha plataforma maior, era mais fácil. Então, show. Gente, obrigado, valeu. Fred. Obrigado, Gabriel. Obrigado, gente. Abração. Valeu, galera. Valeu, Japi. Valeu, Fred. Obrigado. Abração, gente. Tchau, Japi. Tchau.